como estamos, vamos receber com alegria o servo do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, oramos a Ti, somos-te gratos pelo que Tu tens já nos concedido. Oramos pelo pastor José Wellington, Teu servo, dá a ele saúde, vitória, Senhor, e que ele sinta ali, Senhor, onde quer que ele se encontre agora, Tua mão sobre ele, Senhor, que ele receba saúde, vitória e também a alegria do Senhor, pois ela é a nossa força. Abençoa o pastor Wellington Júnior, Senhor, e todo o nosso honrado Belém. Também rogamos a Tua bênção, Senhor, pela continuidade desta EBO. Ó Senhor, recebe a nossa gratidão por tudo e abençoa agora o Teu servo, pastor Anderson, que vai nos falar. Usa o Senhor poderosamente pelo Teu Espírito Santo e assim, Pai amado, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus, pedimos agradecidos. Em pé, irmãos, recebamos com alegria pastor Anderson. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Podeis tomar o vosso assento. Eu estou com meu coração jubilando de alegrias. Essa 79ª Escola Bíblica de Obreiros, Deus tem abençoado o nosso amado Ministério do Belém. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa e também o pastor José Wellington Costa Júnior, pela riquíssima oportunidade, e louvar a Deus, pois nossos presidentes, muito bem representado pelo pastor José Prado Veiga, essa nobreza, esse homem de Deus, que é um dos nossos diretores, que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma especial. O nosso secretário adjunto, o pastor Marcos Almeida, pela excelência desse trabalho que está uma bênção para todos nós. Aos nossos pastores setoriais, que Deus continue abençoando de uma forma especial. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Amós. Amós, capítulo de número 3. E o versículo de número 3, Amós 3 e 3. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos, e agora o meu primeiro neto, que Deus continue abençoando de uma forma especial. Deus pôs no meu coração para falar nessa EBO o tema andar juntos, o poder da comunhão. Andar juntos, o poder da comunhão. O verso de número 3 do capítulo 3 diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu vou repetir: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse versículo fala da importância, a importância da comunhão entre os irmãos. Nós temos também o Salmo de número 133, o verso 1, que é um clássico da comunhão, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então este salmo, ele está celebrando a comunhão entre os irmãos. De um lado nós temos o nosso adversário, inimigo, que com os seus dardos inflamados e inflamáveis, ele quer proporcionar uma discórdia, uma desavença, contendas. Mas o nosso Deus é o Deus que opera onde tem comunhão, juntos no mesmo propósito. Nós estamos aqui nessa noite reunidos
juntos. E o propósito não é outro, a não ser engrandecer e exaltar o nome santo do Senhor. E nessa reunião, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E nós somos assembleianos, Assembleia de Deus, o povo pentecostal, o povo que adora a Deus e não tem vergonha de gritar glória ao nome do Senhor. É o povo que através da adoração atrai a gloriosa presença de Deus. E o apóstolo Paulo diz que onde estiver o Espírito do Senhor, então aí a liberdade. E nós temos liberdade para adorar, para engrandecer, para glorificar, para enaltecer o nome do Senhor. E enquanto nós adoramos o nome do Senhor, a presença de Deus vem. E aí o enfermo é curado, o triste se alegra, o que está fraco se fortalece, porque a presença de Deus proporciona estas coisas. Já em Eclesiastes, no capítulo de número 4, os versos 9 e 10, está escrito: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então esse versículo mostra a força da comunhão. Porque quem tem comunhão de verdade chora com os que choram. Quem tem comunhão de verdade se alegra com os que se alegram. Onde tem a verdadeira comunhão não tem lugar para a inveja. Não, quem tem verdadeira comunhão se alegra com a alegria do seu companheiro. A sua vitória é a minha vitória, a sua alegria é a minha alegria. E é isso que Deus proporciona para os seus filhos, a comunhão, porque a vitória é da igreja, em nome do Senhor Jesus. Observe o que está escrito no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, quando Jesus citou estas palavras em uma de suas orações. Ele, orando ao Pai, disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Esta oração, quando Jesus selecionou os 12 apóstolos, ele olhou para aqueles homens e ele fez uma oração tremenda. E é interessante que nessa oração nós fomos imbuídos nela. Jesus orou por você nessa oração. Nessa oração de João 17, ele olhou para os apóstolos e disse para o Pai: Pai, eu te peço que o Senhor não tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre deste mundo, porque eles estão no mundo, mas não pertencem a este mundo. Aí Jesus orou por nós, e é por isso que nós estamos firmes aqui, porque Ele é onisciente, e na sua onisciência Ele te viu sentado e adorando a Ele nessa noite, e Ele orou: Senhor, não rogo somente por estes que estão aqui, mas eu também rogo por aqueles lá no futuro, que um dia ouvirão a tua palavra e crerão em mim. Então livra eles do mundo também. Mas aí ele orou dizendo: eu peço que eles sejam um, que eles tenham comunhão, que eles possam caminhar juntos, que eles possam se alegrar juntos. E é por isso que nós nos alegramos nessa noite. Aqui tem diversos setores, né? Diversos bairros diferentes,
que não temos o privilégio de cultuar sempre juntos, mas Deus nos uniu nessa noite em sua presença para engrandecer, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e a palavra é apta para discernir e revelar a intenção do coração. E eu quero profetizar nessa noite pela palavra. Enquanto eu estiver pregando a palavra, Deus estará gerando o seu milagre nessa noite. Tem milagre na sua vida, tem milagre na sua casa, tem milagre na sua família, tem milagre nessa noite que está sendo gerado pelo poder da palavra. E eu quero dizer, na autoridade do Espírito Santo, Deus está mudando o diagnóstico que o médico te deu. Talvez é uma doença feia, maligna, mas na autoridade da palavra, receba a tua cura, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, um chamado profundo para a comunhão. Deus nos chamou para vivermos em comunhão. Em toda a Bíblia nós vemos que isso está no coração de Deus. Mas viver em comunhão, de acordo com o versículo que nós lemos, exige um acordo, exige uma concordância. Não tem como andar juntos se não tiver em acordo. Um exemplo: 2 bois arando a terra, mas puxando para lados opostos, não vai a lugar nenhum. A igreja de Cristo, ela deve estar unidos no mesmo propósito. O nosso propósito aqui nessa noite é que o nome de Jesus seja glorificado. O propósito genuíno da igreja e da Bíblia não é o homem ser notado, não. O homem é apenas um instrumento que Deus usa, mas o centro de todas as coisas, o tema central da pregação da igreja, ela é cristocêntrica. Quando a igreja primitiva começou a ser perseguida, lá em Atos capítulo de número 8, a Bíblia diz que Filipe pregava a Cristo. Era essa a mensagem: Cristo Jesus. Nós estamos reunidos nessa noite para que o nome de Jesus seja glorificado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Ele é lindo, Ele é belo, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é tremendo. É Ele quem faz, tudo é dele. A igreja é dele, você é dele, a sua casa é dele, a tua vida pertence a Ele. Levante a tua mão nessa noite e glorifique o nome de Jesus. É tudo dele. A 79ª Escola Bíblica de Obreiros está para aperfeiçoar os santos na bendita e poderosa palavra de Deus. Não tem como agradar a Deus se não tiver comunhão. Não precisa dizer nada, só olha para quem está do teu lado e dá um sorriso. Dá um sorriso. Você tem comunhão com essa pessoa? Glória a Deus, só dá um sorriso de alegria. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que Paulo chegou num culto e Tito não estava no culto. Paulo diz: a minha alma ficou até angustiada,
porque Tito não estava. Mas depois ele foi em um outro culto, Tito estava. Então a alma de Paulo se alegrou. Ora, o que seria de nós se não fosse você aqui nessa noite? Aquele irmão na igreja, por mais simples que seja, ele faz falta o dia que ele não vai, porque a igreja está para viver em comunhão. Oh glória! É isso. Onde tem comunhão, não tem disputa. Mesmo porque ninguém aqui é grande. Grande somente o Deus que essa igreja serve. Precisamos de acordo, andar em acordo. O casal deve orar juntos no mesmo propósito, na comunhão. Quer ver Deus responder rapidamente a oração? Orem juntos. Ande em concordância. A minha esposa sempre me chama: Anderson, vamos orar juntos. Eu sei que eu orando tem poder, mas se nós orarmos juntos, a concordância abre portas que estão fechadas. O casal deve orar junto, no mesmo propósito. Na igreja juntos, nas amizades, na família, precisamos buscar esta unidade. Não é necessariamente pensar igual, não, cada um pensa diferente, mas nós precisamos caminhar na mesma direção, no mesmo amor, na humildade, na verdade de Cristo. E o diabo sabe que uma igreja unida, ela cresce. Quer ver? Há um texto lá no Antigo Testamento, no Gênesis, a Bíblia fala de um líder nato chamado Nimrod. Nimrod, ele tinha um espírito de liderança. Ele conseguiu convencer uma nação para construir uma cidade forte. Sabe o que mais ele disse? Façamos uma torre cujo topo toque nos céus. Isso aí é um povo pós-diluviano. Sabe o que ele estava declarando? Se Deus resolver mandar o dilúvio novamente, nós teremos a nossa torre, não vamos precisar de arca. Eles estavam dizendo: seremos autossuficientes. Era um líder, tinha um pensamento, agregou uma nação, mas para um propósito equivocado, um propósito errado. Sabe o que mais me chama a atenção? É Deus falando com a Trindade. Olha o que Deus diz: desçamos, falando com a Trindade, desçamos para ver o que o homem está fazendo. Olha Deus falando. É claro que Deus já sabia. Na teologia, isso aqui é uma linguagem antropomorfia. É quando Deus usa a linguagem do homem para o homem entender a linguagem de Deus. Ele disse: desçamos para ver o que o homem está fazendo. Depois Deus disse para a sua Trindade: eu vejo que o homem é um só. O homem fala uma mesma língua. Sabe o que Deus falou deles? Então, a partir de agora, tudo que intentarem fazer, não haverá restrição. Porque estavam unidos no mesmo pensamento, mesmo propósito, falando a mesma língua. Aí Deus disse: tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir fazer. Só que aquele propósito era errado. Sabe o que Deus fez para resolver isso aí rapidinho? Deus não brigou, Deus não empurrou, Deus não deu soco em Nimrod. Deus só disse assim para a Trindade: desçamos e confundamos a terra. Aí Deus veio de madrugada, os homens foram dormir falando a mesma língua. Deus desceu, confundiu. Quando acordaram, cada um estava falando um idioma. Um pedia pedra, o outro trazia areia. Aí deu outro dia: traga areia, outro trazia tijolo. Aí a obra parou, porque onde tem confusão, desavença, contenda, não tem sucesso, não tem progresso. Mas nós estamos nessa noite, debaixo da graça e pela palavra, unidos pelo
pelo Espírito Santo de Deus, a vitória é nossa, e ninguém vai impedir, se andarmos juntos. Oh glória! E eu quero profetizar comunhão na sua casa, comunhão com o seu cônjuge, comunhão com os seus filhos, comunhão com os teus vizinhos. Eu quero profetizar na noite deste dia, que Deus te dará o poder de andar juntos, em comunhão. Glória a Deus. Olha só como esse negócio é sério. Em Provérbios, no capítulo de número 6, 16 a 19, está escrito: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Veja como esse negócio é sério. 6 coisas o Senhor aborrece, mas o escritor aqui, ele destaca e faz ênfase na 7ª. A 7ª, a sua alma abomina. Número 1, Deus aborrece olhos altivos. São pessoas arrogantes, prepotentes, que se sentem melhor do que os outros. Língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente. A 4ª, o coração que trama projetos iníquos. 5º, pés dos que se apressam a correr para fazer o mal. 6º, testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª, a sua alma abomina. Qual é? O que semeia contenda entre os irmãos. Já viu aquela pessoa usada pelo diabo, que semeia contenda? Ele vem com um sapatinho de lã, dizendo: você é uma bênção, só fulano que não te valoriza. Aquela pessoa que às vezes está até perto de nós, que vive semeando contenda, Deus vai pegar ele, Deus vai pegar ela, porque aqui não é lugar de contenda, aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de andar juntos e caminhar juntos. Observe que o texto diz: a 7ª, a sua alma abomina. Deixa que Deus vai pegar o contendeiro, Deus vai pegar o semeador da contenda, é aquele que não gosta da comunhão. Deus vai pegar, Deus vai pegar, porque isso é uma obra do diabo, mas a obra do Espírito de Deus é comunhão. Oh glória! Não importa quem canta, não importa quem prega, não importa quem profetiza, aqui não é lugar de disputa, aqui é para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Oh glória! Eu sinto a presença, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, a unção de Deus aqui neste lugar. Não fique acanhado para dar glória a Deus, não. Quanto mais glória a Deus você der, mais gostoso fica. Aliás, dar glória a Deus faz bem para a alma, dar glória a Deus faz bem para a pele, dar glória a Deus faz bem para o cabelo, dar glória a Deus faz bem para os ossos, dar glória a Deus expulsa demônio, abre porta que está fechada, atrai a presença de Deus. Oh glória, oh presença maravilhosa. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Glória a Jesus. A importância de andarmos juntos. Há vários homens da Bíblia que nos dão esse exemplo.
no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Por exemplo, Moisés e Josué, Noemi e Ruth, Davi e Jonatas, Elias e Eliseu, Jesus e os 12, Paulo e Timóteo. Há várias referências que nós podemos tomar nota na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, Moisés e Josué, uma relação de mentoria e sucessão espiritual. Josué aprendeu com Moisés. O resultado foi que Deus usou a Josué dizendo: eu te escolhi, porque Moisés, o meu servo, é morto, mas tu farás este povo herdar a terra. A lição aqui de Moisés e Josué é porque Moisés caminhou com Josué, treinando, preparando para liderar o povo, e Josué servia a Moisés com fidelidade, e aí ele aprendeu a confiar em Deus, igual o seu líder. Ruth e Noemi, a relação entre a sogra e a nora, mas também elas se tornaram amigas e companheiras de fé, de maneira que a nora disse para a sogra: o teu Deus é o meu Deus, para onde fores eu irei também. Comunhão, glória a Jesus. Davi e Jonatas, uma relação de amizade profunda e leal. Jonatas, mesmo sendo filho do rei Saul, ele protege a Davi com amor e lealdade, uma amizade verdadeira que enfrentou perseguição e perigos. Elias e Eliseu, o profeta e o discípulo. Irmãos, o discípulo aprendeu tanto com o seu líder, de maneira que Elias foi cutucando Eliseu, dizendo: olha, o meu Deus tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. Se me vires, tu vai receber a bênção, mas se não me vires, não receberás a minha capa. Aí de vez em quando ele testava Eliseu: olha, eu vou bem longe agora, fica aqui, depois a gente se encontra. Eliseu olhava e dizia: que é isso? Cavalos e cavalheiros, onde tu fores eu irei. Sabe qual foi o resultado? Ele foi o sucessor de Elias, mas aprendeu direitinho, porque quando pegou a capa ele gritou: onde está o Deus de Elias? E pediu porção dobrada. Glória a Deus. Ande com quem tem graça. Eu dizia ontem lá em nossa congregação que tem um ditado popular que é verídico: me diga com quem tu andas, e eu lhe direi quem tu és. Se você andar com um contendeiro, você se tornará um contendeiro. Se você andar com invejoso, você será o próximo. Mas se andar com homem de Deus, mulher de Deus, você será o próximo homem e mulher de Deus. Glória! Tem gente, irmãos, que não dá nem para sentar perto, que só reclama, só murmura, tudo para ele está ruim. Sente do lado de quem tem graça, de quem tem azeite, de quem tem unção, de quem tem a presença. Oh glória, pregar aqui no Belém dá alegria na perna. Eu falei ao pastor Veiga, o mestre está aí. Eu falei: pastor, eu estou com medo. Ele olhou para mim bem sério e disse: Deus vai te usar. Nós temos que andar com pessoas que têm essa graça. Tem gente que, se você falar assim: tu acredita que eu estou com um caroço aqui do lado do joelho? Tem gente que já diz assim: eu conheço uma pessoa que morreu com esse caroço. Fuja, ande com quem tem a palavra de Deus. Ande com aquela pessoa que, quando surgir o problema, ela vai dizer: eu conheço um Deus que opera milagre, que muda a sentença e muda diagnóstico. Eita glória!
Senta do lado de quem tem a unção e adora. Oh, irmãos, como é gostoso sentar do lado de quem tem a graça, de quem glorifica, de quem dá uma rajada de línguas estranhas, de quem tem a presença de Deus. Levanta a mão e vai adorando. Andarabachore mandalamanai. Eita glória! Eu não vou dizer onde foi, mas já faz aí uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu fui pregar em um evento muito grande no interior. Um evento grande, pregadores renomados, eu novinho. E aí foi interessante porque até o pastor que fez o contato, cuidou da nossa hospedagem. Quando eu cheguei, ele falou: vamos tomar um café. Me levou na casa dele, estávamos tomando um café. Esse homem me deu tanta pressão. Tu já pregou no evento como esse? Porque ó, quem pregou ontem foi o fulano de tal, e foi falando os nomes, tudo pregadorzão. E eram 3 noites que eu ia pregar, e ele foi falando e me colocando lá embaixo. Eu falei assim: pastor, vamos fazer o seguinte, não são 3 noites? Se o senhor não gostar de hoje, cancela as outras 2. Aí eu fui orar, irmãos, e aí o pastor presidente estava, um homem de Deus, um grande homem de Deus. Ele olhou para mim no púlpito e falou assim: meu filho, deixa Deus te usar. E o outro pastor, que era o organizador, pôs tanta pressão em mim, que era para pôr medo mesmo. Aí parece que Deus olhou, ficou com dó e disse: eu vou usar você hoje. E eu vou pregar o que, Senhor? Eu tinha preparado uma mensagem, Deus travou aquela mensagem. O Senhor falou assim: só vai ler isso aqui, de Samuel e Davi. Ainda falta o menor. Aí eu li: ainda falta o menor. E fechei a Bíblia. E aí eu comecei a falar: irmãos, Deus é tão grande que não precisa de grande. Ele não precisa trabalhar com gente grande. Ele é único, Ele é absoluto. E tudo que é eu, Deus aborrece. Amorreu, fariseu, jebuseu. Tudo que é eu, Deus reprova. Mas tudo que é pequeno, Deus se agrada. Bichinho de Jacó, povozinho de Israel, oh glória. Não consegui terminar a mensagem. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Sabe por quê? Se tem uma coisa que Deus não dá, não empresta, não divide, é a glória dele. Isaías 42 verso 8: eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor à imagem de escultura. A glória é dele, o louvor é dele, a igreja é dele, a palavra é dele, tudo é dele, para ele. Ele é tremendo. Glória. Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é tremendo. Aí Jesus olhou e disse: não jureis pelos céus, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o descanso dos seus pés. O salmista disse: ele é aquele que assenta sobre a nuvem do céu e cavalga sobre todo o céu. Ele é Deus. Jó escreveu: ele é sábio de coração, poderoso em obras, é aquele que transporta os montes de um lado para o outro e nem sequer sente o seu peso. Ele é Deus, e Ele está dizendo nessa noite: eu quero a minha igreja unida, e eu operarei milagres. Você está sentindo essa graça? Está sentindo essa graça? Eu sinto a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Glória a Deus. Gênesis, no capítulo de número 5, eu vou ler rapidamente. Este é o livro das gerações de Adão. Olha que coisa tremenda. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou
o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de que Adão viveu, 930 anos, ponto e vírgula, e morreu. E viveu Sete depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu, ponto final. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã, e viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel, e viveu Cainã depois que gerou a Maalalel 840 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel depois que gerou a Jared 830 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared, e todos morreram. Mas depois vem a geração de Enoque, e Enoque andou com Deus. Andar é comunhão. Enoque tinha comunhão com Deus. Veja que todos andaram, morreram, geraram e morreram, mas aqui não. Andou Enoque com Deus. Não dá para andar com Deus se não tiver comunhão com o irmão primeiro. Primeiro comunhão com a igreja, depois comunhão com Deus pelo Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. E aí Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhas e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andar com Deus, comunhão, presença de Deus. Oh meu irmão, onde você entrar, a presença de Deus entra. Se você andar numa rua e se tiver demônio naquela rua, o demônio vai mudar de rua, porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Há um texto no Novo Testamento que eu acho super interessante. 2 discípulos, e posteriormente nós vamos ler que eles são indoutos, porque não eram doutores da lei. Pedro e João, eles participaram do colegiado apostólico. Pedro era aquele que dizem que as suas emoções afloravam muito fácil. Era o camarada, quando o sangue subia, falava e pensava depois, mas já tinha falado. O diabo, sabendo que o sucesso do ministério de Jesus era isso, porque Jesus, ele conseguiu reunir 12 homens distintos, pensamentos diferentes, classe social diferente, temperamentos diferentes, e Jesus conseguiu agregar os 12. E o ministério terreno de Jesus estava em crescente, estava crescente. Jesus iniciou seu ministério operando grandes milagres. Depois Jesus se tornou popular. Depois de se tornar popular, se tornou perseguido. Porque quando tem a luz de Deus sobre a sua vida, vai vir também a perseguição. Mas não tem problema. Tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Perseguidos, mas fortalecidos pelo Espírito de Deus a cada dia. O diabo então ficou observando o que ele escolheu. Escolheu quem? Pedro, para inventar uma mentira. Ele disse a Pedro: Pedro, vem cá,
porque foi uma estratégia. Você sabia que o teu mestre não paga imposto? Estava chamando Jesus de caloteiro. Por que não chamou João, ou Tiago, ou André? Chamou Pedro. Porque pensaram, Pedro é esquentado, no mínimo Pedro vai fazer um barulho, vai arrumar uma contenda, vai acabar com a união dos discípulos, vai chamar o mais íntimo, o João, o Tiago, vai dizer, vamos cair fora, que estão dizendo aí que Jesus não paga imposto. Aí veio Pedro para dentro da casa. Quem estava lá? Jesus sabia que ele já estava meio nervosinho. Disse assim, ô Pedro, de quem os filhos dos homens cobram imposto? Dos filhos ou dos alheios? Pedro disse, dos alheios. Jesus disse, pois é, então o filho está livre. Os filhos da pátria, então não precisa pagar imposto. Mas para que não se escandalizem, vai pescar. E o primeiro peixe que você apanhar, pega o dinheiro na boca dele. Jesus estava resolvendo dois problemas. Estava acalmando o temperamento de Pedro, dizendo, vai pescar, relaxa, sossega, porque eu estou no governo de todas as coisas. Eita, diga para quem está do teu lado, descansa meu irmão, descansa, relaxa, sossega. Deus está trabalhando nesta noite, nessa escola bíblica. Descansa. Oh glória. Tem milagre de Deus sendo gerado aqui nessa noite. Eu estou profetizando, tem milagre de Deus sendo gerado aqui nessa noite. Tem provisão. Deus ainda tem dinheiro na boca de peixe. Oh glória. Hoje é sábado, até quinta-feira que vem eu estou profetizando a provisão de Deus. Tem provisão de Deus. Oh glória. O crente que crê, ele já começa a agradecer desde já a provisão que Deus está mandando aí. Ei, Deus vai usar os peixes. Aleluia. Pedro e João já não estavam mais com Jesus. Jesus tinha subido ao céu. Mas Jesus, quando estava na terra, ensinou eles a orar. Oravam juntos. Jesus manteve uma vida regalada de oração. Oração com seus companheiros. Oração com alguns deles. E quando Jesus foi assunto ao céu, ele subiu com a promessa, eu vou, mas eu vou pedir ao meu Pai que mande o outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, que une grandes e pequenos, ricos e pobres. É o Espírito de Deus que gera essa comunhão. E aí Jesus subiu. No capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo veio. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas no capítulo de número 3 de Atos começa dizendo assim: e Pedro e João subiam juntos. Tem gente que tem dificuldade de andar junto. Mas começa ali o escritor Lucas dizendo: e Pedro e João subiam juntos ao templo. Para quê? Orar. Pedro tinha pregado lá no capítulo 2, sem microfone, sem serviço de som. E quando fez o apelo, quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Se tivesse um serviço de som, ia ganhar toda Jerusalém para Jesus naquele dia, porque ele estava cheio. Mas eu posso conjecturar que ele disse no outro dia para João: João, vamos comigo no Templo Formosa, vamos orar. 3 horas da tarde, hora nona, os dois vieram juntos, unidos, o mesmo propósito, na mesma graça, em comunhão. E vem os dois para a oração. Quando estão chegando na porta do Templo Formosa, a Bíblia diz: e todos os dias traziam um coxo, e esse coxo estava ali também. A Bíblia diz assim: e ele era trazido todos os dias
para pedir esmola. Um lugar estratégico, né? Onde imperava os religiosos. Era um lugar para o pessoal ofertar, contribuir, né? Em nome de Deus. Aí vem os dois, cheio da unção, cheio da graça. Aquele coxo, uma esmola, pelo amor de Deus. Pedro, que era mais afoito, olhou para ele e disse assim: olha para nós. Meus irmãos, a verdade é que a correria do dia, a gente às vezes não dá nem ligança para quem pede esmola para a gente na rua, né? Finge até que não vê. Mas só o fato de Pedro dizer assim: olha para nós, aquele coxo pensou: opa, aí tem dinheiro. Olha a atenção que esse homem está me dando, mandando olhar para eles. Aí olhou fito neles. Aí uma palavra que desanimou o coxo, porque Pedro disse assim: não temos ouro e nem prata. Ouro e prata não tem, mas o que nós temos, isso te dou. Não tinha ouro, mas tinha graça. Não tinha dinheiro, mas tinha unção e tinha comunhão. O que nós temos, isto eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. O segredo está no nome. Se você disser ao endemoniado: sai em nome do pastor Anderson, ele te dá uma surra. Mas se disser: sai em nome de Jesus Cristo Nazareno, ele sai, porque a autoridade no nome do Senhor Jesus. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta. Mas aí ele estendeu a mão. Nós precisamos estender a mão. Ele estendeu a mão para aquele coxo, segurou firme e o colocou de pé. Aí a Bíblia diz: então o coxo sentiu estar firme o seu tornozelo. Sentiu firmeza. Estou sentindo firme. Eita glória! A comunhão gera milagres. Sabe o que o texto diz? Então, estando firme, entrou com eles. O coxo não ficou feliz e disse: deixa eu correr para minha família ver que agora eu estou andando. Não, a Bíblia diz: entrou com ele. Sabe por quê? A contenda coloca para fora quem está dentro, mas a comunhão coloca para dentro quem está fora. Ele pedia esmola do lado de fora, mas a comunhão colocou eles para dentro do templo, de maneira que ele entrou saltando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Imagine um alvoroço naquele templo. Imagine um alvoroço. A Bíblia diz que começaram a olhar para ele e olhava para Pedro e João. Olhavam para ele e olhavam para Pedro e João. Pedro já vacinado, e João também disse: por que vocês estão olhando para nós? Como que se fosse nós que fizemos algum milagre aqui. Ele só está de pé por causa da autoridade do nome de Jesus. Já autorizado pelo nosso pastor Veiga. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Derimi candalabashura mandarabashura mandará. Derimi candalabashura mandarabassu cantalamá. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Presença de Deus aqui. Eu quero chamar à frente você que quer sentir o derramado azeite de Deus sobre a tua vida. Venha à frente, venha, não tenha vergonha não. Se tiver alguém com vergonha de vir só, venha um companheiro junto, venha junto. Nós vamos orar por você. Se tem alguém aqui enfermo, venha ser curado hoje, agora.
Vem aqui receber o teu milagre. Jesus cura os ossos, resolve o problema de nervos, coração, pulmão, cérebro. Ele cura do câncer, Ele dá vida nessa noite. Venha, sai do teu lugar. Eu estava pregando em Parelheiros, uma irmã interrompeu a pregação, eufórica, e pediu o microfone, e ela começou a gritar: igreja, eu congrego aqui, vocês me conhecem, vocês sabem do meu problema, o tumor do tamanho de uma laranja, mas eu estou procurando já tem um tempão e desapareceu. Eu chamei 5 irmãs aqui, elas me ajudaram a procurar e desapareceu mesmo. Jesus curou. Venha, nós estamos unidos nessa noite na comunhão, e tem milagre de Deus aqui nessa noite. Sai do teu lugar, venha, receba o teu milagre hoje. Tu vai sair daqui com a sua vitória, em nome de Jesus. O Espírito de Deus me autoriza a dizer: a tua boca vai cantar o hino da vitória, porque eu estou te abençoando nesta noite. Eita, quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. É a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Como diz nosso pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, esses dias ele disse: irmãos, cadê os canelas de fogo? Está aqui os assembleianos cheios do Espírito Santo, que crê nos dons espirituais. Tem milagre hoje, tem milagre hoje. Já já as caravanas vão retornar para as suas casas, né? Para o seu destino. Mas o Senhor está dizendo: eu estou mandando um milagre na sua casa agora. Eu estou mandando a bênção no meio da tua família agora. Eu vou salvar, eu vou libertar. Oh, glória! O poder da comunhão. Deixa eu perguntar, na nave da igreja, quantos aqui concordam que Jesus abençoe esses irmãos aqui de maneira especial? Está concordado. Um pastor amigo meu estava fazendo culto no culto no lar, e nesse culto no lar, alguém ficou endemoniado, e o pastor foi expulsar o demônio atrevido disse: eu não vou sair. E o pastor falou: vai sair sim, em nome de Jesus. Não vou sair. E o pastor falou que afastou um pouquinho e disse: Jesus, eu vou ficar desmoralizado, eu sou o pastor. Deus falou para ele: manda o povo concordar que o demônio saia. Aí ele disse assim: os irmãos concordam que esse demônio sai? Os irmãos gritaram: amém. E o demônio disse: já estou saindo agora. Comunhão. É hoje. É hoje. A igreja já concordou. É hoje. Eu quero concordar com a igreja a bênção de Deus continuamente sobre o nosso pastor presidente. É hoje. Sobre a vida dos nossos pastores setoriais, na direção dessa EBO. Estende as mãos para cá, estende as mãos para cá. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que Deus tem a solução para o teu problema nessa noite, e eu estou ministrando pela palavra. É hoje. Oh glória, querido Deus, poderoso e eterno Pai celestial, aqui nós estamos, Senhor, em comum acordo, unidos, lhe adorando na beleza da tua santidade. Toma esses irmãos em tuas mãos, Senhor Jesus. Visita os ossos, os nervos, os órgãos, o cérebro, o coração. Oh querido Jesus, dá saúde nesta noite. É o Senhor que cura nessa escola bíblica. É o Senhor que fortalece nessa escola bíblica. É o Senhor que renova nessa escola bíblica. É o Senhor que transforma, que salva. Nós clamamos, nós pedimos a Ti, com essa graça que nós sentimos da comunhão que temos com o Senhor, pelo Teu Espírito Santo que opera entre nós, opera milagres nessa
noite, para que o teu nome seja glorificado. Receba a tua cura, receba a tua vitória, receba o teu milagre, receba a tua alegria, receba a salvação na tua casa, salvação na tua família, na nave da igreja, Pai. Abençoa os teus filhos de uma forma especial. Eu também oro pela vida do pastor Veiga. Continua com as tuas mãos estendidas sobre o teu servo, derramando a tua graça. A irmã Edna, visita a tua filha. Ó Deus maravilhoso, coloca o cântico novo da vitória para a glória do teu santo nome. Nós pedimos a bênção do Senhor nesta noite e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Só quem tem essa graça, diga glória a Deus. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Meu pastor, obrigado. Desculpa aí. Glória a Deus. Nossa gratidão, irmãos, a Deus, não é? Por tudo que Ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa gratidão aos nossos pastores José Wellington Bezerra da Costa e Wellington Júnior. Também quero agradecer aqui a ajuda do pastor Marco Almeida, nosso secretário adjunto, pela ajuda de sempre. E também em especial nesta noite queremos também agradecer pelos pastores setoriais e os setores escalados hoje aqui, não é?